Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas do Bordado Travesso. Hoje eu vou fazer um videozinho aqui de uma forma diferente do que normalmente eu faço, tá? Para quem já me segue lá no Instagram, e para quem não me segue, eu vou deixar meu perfil marcado aqui também. Eu tô vendendo esses moldes, né, da Necessaire Box e também tem outros modelos de Necessaire. Mas nesse caso aqui eu vou estar ensinando vocês a como utilizar esse molde, né? Que muitas pessoas me pediram para mostrar como que eu faço, né? A Necessaire Box. Então, vou gravar aqui de uma maneira mais rápida para vocês aí conseguirem fazer, tá? Então, para quem ainda não adquiriu o molde, eu vou deixar o link aqui na minha bio, tá? Aí é só você ir lá direitinho e fazer a compra, tá bom? Então, por isso que eu não vou passar medidas, nem nada, tá? Porque quem já tem o molde já vai saber fazer direitinho lá. Então, quando você comprou o molde e imprimiu, ele vai vir assim, olha. São 4 tamanhos, né? O tamanho PP e o P, eles vão vir no tamanho de uma folha A4, tá? E aí, vai ser só você recortar e o seu molde já tá pronto, certo? Nos tamanhos maiores, como por exemplo o tamanho M e o tamanho G, eles vão vir aqui, olha, em duas folhas. Vai ser só você recortar os dois lados. E tá vendo aqui, ó, colar aqui na parte A. Vai ser, depois que você recortar as duas partes, você vai sobrepor certinho aqui a linha, unindo esses dois moldes, tá? Essas duas folhas para virar um molde só, tá bom? Então aqui, para essa aula, eu vou utilizar o tamanho P, tá bom? Como que eu fiz aqui? Eu vou pegar lá, por exemplo, eu usei tricoline, tá? Então, vamos supor, isso aqui é meu forro, mas vamos supor que é o meu tecido principal, né? O que eu vou fazer ali fora, só para vocês entenderem como que eu vou fazer. Então, eu vou colocar ele sobre o meu tricoline, ou a minha sarja impermeável, o tecido que você for utilizar aí. Risco, certo? Tá vendo aqui onde tá falando dobra do tecido? Eu vou fazer o quê? Eu vou virar, ó, o meu molde pro lado de cá e risco do lado de cá também, certo? E aí, ó, vai ficar neste desenho aqui, tá bom? Outra maneira de fazer é realmente dobrar o tecido. Então, ó, dobrei meu tecido. Coloca aqui onde tá falando, dobra o tecido na dobra, né? Risca. E aí você vem e recorta. E aí, a hora que você abrir, já vai estar certinho, tá bom? Então, qual que é o primeiro passo que eu gosto de fazer? Quando eu vou utilizar tricoline, eu gosto de estruturar a minha peça, certo? Então, eu vou pegar um retângulo maior do que esse meu molde, tá? Meço lá direitinho, pego um pedaço maior, coloco na minha manta. Aqui no caso eu estou usando manta R2, mas pode ser a R1 também, tá? Da gramatura que você preferir. Vou colocar, então, vou passar, faço uma tela C, tá? Aqui eu fiz uma tela C, olha, como esse meu tecido ele é xadrezinho, eu fiz uma tela C seguindo as listas aqui do xadrez, tá bom? Então, fiz uma tela C, beleza. Depois que eu fiz uma tela C, é que eu vou colocar o meu molde na peça e vou o quê? Riscar, tá? E aí depois eu venho e recorto. Conseguiram acompanhar? Esse tecidinho que eu tô usando aqui, como eu falei, é um tricoline, tá? Ele é lá da Avimor Tecidos. Vou deixar aqui embaixo também o link da loja e o nosso cupom de desconto, tá bom? Tá bem bonito esse tecido, acho que fica bem bonitinho essa peça, tá? Além disso, nós vamos precisar de zíper, tá? Vou usar aqui um zíper de metro na cor preta. Esse aqui é o zíper número 5. Tá? E um cursor, que você preferir. E de forro, eu vou utilizar o Bagum, tá? Porque ele é um forro impermeável. Eu gosto de trabalhar com forro impermeável, porque fica fácil de você limpar e depois a sua necessaire. Mas você pode utilizar tricoline, tá? Ou nylon, você pode escolher o forro que você preferir. Eu gosto de cortar o forro sempre um pouquinho maior do que esse meu molde aqui, tá? Não precisa ser muita coisa maior não, mas eu corto um pouco maior e deixo assim, depois que eu vou refilar aqui, tá? E vocês vão ver. E também nós vamos precisar de viés, tá?
Eu normalmente uso o viés Boneon, tá? No caso, o viés branco, porque o meu forro é branco. Se você for utilizar tricoline, você pode fazer com o seu próprio tricoline, tá? Então agora a gente vai lá para a máquina para a gente poder fazer essa peça aqui, que é bem rápido e fácil de fazer. Pessoal, uma coisa que é importante você se atentar quando você for fazer a sua nécessaire é o direcionamento do seu tecido. Então, por exemplo, aqui que eu tive que fazer, tá vendo que tem os corações? Se eu deixasse meu tecido inteiro, um lado o coração ia ficar certo, porém do outro o coração ia ficar de ponta cabeça. Então o que eu fiz? Quando eu cortei o meu retângulo lá no início, eu cortei ele ao meio e virei, tá? Então se você pegar um floral ou alguma estampa que tenha flores ou desenho só numa direção, por exemplo, só em pezinho, você vai precisar fazer essa mesma coisa, tá? Que é simples, só vai cortar no meio e um lado você vai virar, tá? Porque aí, tá vendo que tá tipo um para cima e um para baixo? Quando a minha nécessaire ficar pronta e ela ficar assim, os dois coraçõezinhos vão ficar no mesmo sentido, tá? Agora, se for uma estampa, por exemplo, que tem o coração tipo sortido, sabe? Um para cima, um para baixo, ou acontece muito com floral, né? Às vezes isso, de ter flores para cima, outras para baixo. Então, assim, não tem problema, não precisa fazer isso que eu fiz aqui, certo? Então, ó, eu já coloquei a minha etiqueta, tá? Nessa parte aqui de cima, centralizei aqui, tá? Vi certinho a altura que eu queria colocar. E agora nós vamos colocar o zíper, tá? Então, ó, eu vou destacar aqui o meu zíper, vou costurar primeiro um lado, depois o outro, tá? Então, como que a gente vai fazer? O dentinho do zíper aqui, ó, eu vou colocar virado para o meu tecido, tá? E aí, eu vou passar uma costura mais na ponta, tá? Só uma costura de segurança. Então, ó, vou colocar ele aqui e venho passando aí uma costura. Tá? Mesma coisa dos dois lados, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou costurar então, gente, o meu forro, tá? Então eu vou pegar aqui o meu forro, que é o bagum, vou colocar a frente dele, né, a parte que vai ficar à vista do pessoal, eu vou colocar virado para a minha estampa principal, tá? Então frente com frente. Lembrando, gente, que essa é uma peça que pode fazer em máquina doméstica, tá? Eu tô fazendo aqui com a industrial, mas você pode fazer tranquilamente com a doméstica. Só você colocar uma agulha maior. Eu vou trocar o meu calcador, porque como eu vou costurar esse tecido, que é tipo um sintético, né? Então é legal, é interessante e vai facilitar aí você utilizar um calcador de teflon, tá? Pronto. Aí agora, então, você vai passar uma costurinha mais para dentro, tá? Para esconder aquela costura de segurança que a gente fez no nosso zíper, tá bom? Ó, aqui vai ficar aparecendo, eu tô com a linha preta, vai aparecer com a linha preta onde eu fiz, tá? Ó, estão vendo? Passei aqui com o pezinho da minha máquina, certo? Vou repetir a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou cortar só esse excesso que ficou aqui do forro. Dos dois lados, tá? E lembrando, pessoal, quem não comprou o molde e quiser comprar, vou deixar aqui o link na bio, tá? Mesma coisa com o tecido que é lá da Avimor, tá? Eu não tô passando... Agora eu vou desvirar, tá? Ó, só desvirar normal. Eu não tô passando as medidas por causa que já tem lá no molde direitinho, tá? É só colocar o molde em cima e fazer direitinho. Ó, então eu vou desvirar minha peça. Ajeita, tá? Empurrando aqui assim, ó, direitinho, que agora a gente vai rebater essa costura. Então, ajeita. Se você quiser, ó, você pode prender assim com
Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. Está. Só prender aqui, tá? Ó, com os grampinhos. E repete a mesma coisa do outro lado. Ok? E aí agora você passa uma costura aqui, tá? Ó, na beirinha aqui pra prender. A distância, gente, aí fica a gosto, tá? Eu não gosto de passar nem muito rente, nem muito distante, tá? Vou passar aqui, já como vai estar na parte branca, eu tô com a linha preta, vai dar pra vocês verem onde eu passei a costura. Eu passo mais ou menos com meio pezinho de máquina. Certo, ó. Tá? Nessa distância aqui, mas fica a critério de vocês. Ok? Agora a mesma coisa, vou passar desse outro lado aqui. E aí, o que eu vou fazer? A hora que eu cheguei aqui, em vez de eu parar a costura, eu vou vir contornando todo o redor da nossa peça, tá? Já vou poder costurar a nossa peça no forro, para depois eu poder vir aqui, ó, e refilar esse excesso de forro, tá bom? Então, ó, só você ajeitar a sua peça direitinho. E passa a costura bem na beirinha, tá? Para depois ela não ficar aparecendo quando a gente for fechar essa peça. Então, ó, agora eu vou refilar, tá? Só vou cortar aqui o excesso de forro que ficou aparecendo. Ó, então, recortei toda, tá? Tirei tudo aqui, o lateral da minha peça. E agora, eu vou passar, então, o meu cursor, tá? Então, ó, você fecha a sua peça para facilitar pra você passar o cursor. Eu gosto de fazer assim, tá? Então, eu vou fechar aqui ela já assim mesmo no avesso. E agora eu vou usar, gente, 2 cursor, tá? Vou passar um de cada lado, certo? Então, ó, eu viro aqui para deixar o meu zíper para cima e venho com o meu cursor, tá? É sempre facilita você deixar uma parte maior do que a outra, tá? Se não tiver, é só você cortar, deixando uma um pouquinho maior que a outra. Se você for usar um cursor só, então você vai olhar o lado que você vai colocar direitinho o cursor, principalmente de acordo com a sua etiqueta. E aí você vai passar ele todo, passa tudo e retira do outro lado, e aí volta e passa novamente, tá? Como eu vou usar 2, então eu vou fazer isso só, não vou retirar, tá? Eu vou passar e deixar aqui no meio e vir com o outro, mesma coisa, tá? Então... passei um lado, vou deixar aqui. Agora do outro. Ó, estão vendo? Que aí ele tem que ficar certinho assim, tá? Não pode ficar uma bolinha, uma ondinha aqui assim, tá? Porque senão ele passou errado. Aí você tira e passa de novo, tá? Aqui deu certinho. Eu vou colocar, para facilitar na hora de a gente fechar, e é um detalhe a mais, 2 puxadorzinhos, tá? Então aqui eu tô usando uma alcinha de montana, mas você pode usar o mesmo tricoline, tá? Essa daqui, deixa eu medir. Cortei com 7 centímetros, tá bom? E aí, ó, eu vou colocar ela aqui sobre o meu zíper e vou passar uma costurinha só para prender ela. Se você quiser achar o meio e costurar ela aqui desse lado, também pode, tá? Das duas formas também dá certo. Tanto costurar aqui em cima do zíper quanto aqui. Eu já estou acostumado a fazer desse jeito, então por isso que eu vou costurar aqui, tá? Mas...
Nessas horas aqui que você vai costurar mais camadas, vai devagar, tá? Principalmente se você tiver com máquina doméstica. Ajuda a sua máquina, sabe? Vai rodando ali manualmente para facilitar ali, não pesar tanto, tá? Então, ó, agora eu vou unir certinho aqui, vou prender e vou fechar, tá? Essa parte aqui, vou passar uma costura, unindo, tá? Ok? Confere e aí você vem, ó, passando uma costura. Tá? Um pezinho de máquina, tá, gente? E aí agora, então, eu vou refilar aqui, tirar esse excesso de zíper, tá? Corto. E, gente, é importante, depois que a gente cortar o zíper, né? A gente selar. Vou tirar isso ali. Tá? A gente selar com o isqueiro, tá? Então vem aqui, ó. E selo, tá? Passa a parte azul da chama. Agora, eu já vou dar acabamento nessas duas pontas que eu fiz, tá? Vou usar o viés Boneon. Então, só colocar ele já dobradinho, ele já vem com um vinco, né? Então, é só você dobrar aqui, coloca e já passa a costura. Igual eu falei, se você for, você pode fazer viés com o próprio bagum, tá? Se for tricoline que você estiver fazendo o seu forro, você faz o viés com o próprio tecido. Se você for usar o viés Boneon, é importante você também selar, tá? Cortou, você vem, ó, sela. Eu gosto de dar uma apertadinha pra unir ele, tá? Que aí, como ele é sintético, ele vai dar uma derretidinha. Lembrando de passar a chama azul, tá? A parte da chama que tiver azul, pra não escurecer, tá? O seu material. Agora, você vai, ó, abrir o seu zíper e vai unir agora, gente, as laterais, tá? Esses cantinhos pra gente poder fechar a nossa necessaire. Então, você pode aí, une e prende com o grampinho, tá? Ó. Então, vem fechando. Arruma direitinho, tá? Ó. Essa costurinha que ficou aqui, eu gosto de dobrar ela para baixo, né? Ó, deitar ela, certo? E aí vem e passa um pezinho de máquina. Eu vou fechar aqui todos e volto para o vídeo não ficar assim muito longo, tá bom? Ó, ok? Então agora eu vou, ó, dobra ela ali direitinho e vem passando uma costurinha aqui com um pezinho de máquina. Certo? Aí se ficou alguma pontinha você quiser cortar, por exemplo, tá bom? E aí então, ó, eu vou fazer esse mesmo processo nas outras laterais, tá? Nas outras pontas. Tá bom? E o acabamento, gente, é a mesma coisa, tá? Vou pegar o meu viés Boneon, vou colocar aqui, ó, na lateral e passo uma costura, corto e selo com o isqueiro, tá? Com o fogo. Mesma coisa, ó. Tá? Então aí vem aqui, ó. Corto. Corto. E queimo.
certinho. Tá? Esse processo que eu fiz aqui é só você repetir nas outras laterais, tá? Então eu vou fazer e já volto aqui com vocês. Então, pessoal, ó, a peça tá assim, já fiz o acabamento nas laterais. Agora eu vou desvirar, tá? Normal. Esse processo, gente, é igual, tá? Para todos os tamanhos dessa necessaire. O G, o M, tá? O PP, inclusive a mini necessaire, tá? Que é aquele outro molde que tem lá, também está lá à venda. Ele também é dessa mesma maneira que vocês vão fazer. Então, ó, só ir ajeitando, vai empurrando com calma, vai vincando a sua peça, tá? Para ela ficar bem bonitinha. Vai ajeitando, né, as costuras. Vou tirar aqui, ó, a película da minha etiqueta. Coloquei uma etiqueta de acrílico e aí elas vêm com uma película, tá? Para proteger. Aí você pode retirar quando a sua peça estiver finalizada, ou você manda um recadinho para o seu cliente, tá? Para ele poder retirar. Para dar um charme a mais, vou colocar aqui, ó, um tasselzinho no nosso cursor. Finalizada a nossa peça. Olha só, gente, que coisa mais linda, mais linda que ficou. Acho muito bonitinho, né? Essas necessaire pequenininha, olha. Aqui com a etiquetinha, tá? Aqui ficou, ó, o nosso puxadorzinho, tá? Ó, o outro lado, ó, o fundo. Tirar as linhas, né? Aí. O outro ladinho, que aí a pessoa consegue segurar para poder puxar, abrir, fechar, né? E olha só. Então é uma peça bem fácil de fazer, bem, vocês viram que não demora, é uma peça rápida, fica bem bonito. Você pode vender com kit, né, fazendo 2, 3 tamanhos. Você pode vender individual, né, ou montar em outro kit. Isso aqui fica um tamanho bem legal para a pessoa ter na bolsa, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então só reforçando, esse tecido aqui, caso alguém tiver interesse, é lá da Avimor Tecidos. Nós temos cupom de desconto. Vou deixar tudo na descrição, tá? A mesma coisa. O molde, tá? As medidas eu não passei aqui, porque essa aula é do nosso molde, tá? Então é para quem já tem o molde. Vou deixar o link aqui também para quem quiser adquirir o molde, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.